Testemunhas de Jeová, a imagem do Deus invisível. Quem obedece não passa vergonha. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Esses são os textos que vamos estudar hoje. Vamos começar pelo livro do profeta Isaías. O texto de hoje está recheado de ricas promessas, profecias acerca de toda a maravilha que Deus fará para o seu povo, no meio do seu povo. Nesse texto, Deus fala quem Ele é e quem o seu povo é. É como se Deus estivesse lembrando a Israel quem são eles, que Deus os chamou, os separou para si, são povo dele, escolhidos por ele. Isaías diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, não te deixarei submergir. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, que te chamou pelo teu nome. E então Deus lembra do que ele fez, de que abriu o mar. Ele está falando lá do Egito, de quando tirou o seu povo. Deus lembra quem é aquele povo e quem é Deus, o que ele já fez por aquele povo. Mas Deus também os lembra de que eles desobedeceram a Deus e que mesmo Deus provando o seu amor continuamente, aquele povo se voltou contra ele e por isso foram punidos. Mas agora chegou o momento de lembrarem quem eles são, quem é o Deus deles. Esse povo foi cativo, ficou 70 anos cativo na Babilônia. É como se Deus estivesse os lembrando de sua própria identidade, que eles estavam em terras estranhas, no lugar que não era deles. Então Deus está lembrando o seu povo. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês, vocês são meu povo. Eu os criei, eu os formei. Lembra de onde eu tirei vocês, de que eu abri caminho no meio do mar para vocês passarem? Deus vai trazendo à memória daquele povo a história deles. E então o Senhor os mostra definitivamente qual o papel deles. Vós sois minhas testemunhas, testemunhas de Jeová. Vós sois minhas testemunhas para que saibam que eu sou Deus e antes de mim não há outro Deus e após mim nunca haverá outro Deus. Eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. E mais uma vez Isaías fala sobre os deuses criados por mãos. Mas dessa vez ele traz um estudo bem profundo. O Senhor falando através de Isaías. Ele faz um relato, uma comparação, uma observação sobre o homem, usar o fogo para queimar a carne, comer a carne, se alimentar, o fogo que Deus criou. Então ele usa elementos que Deus criou, queima a carne, se alimenta da carne, queima a madeira para produzir o fogo e depois a madeira que sobra, depois que ele se alimentou, usando o fogo que Deus criou, ele pega a madeira que Deus criou e então cria um Deus, um ídolo, e olha para aquele ídolo e diz: você é o meu Deus, esquecendo-se de que aquele ídolo não ouve, não fala e que foi criado pelas mesmas mãos que queimou a madeira no mesmo fogo que Deus criou. Deus está, em outras palavras, dizendo: não faz o menor sentido, mas eles não se percebem, estão cegos. Como eles podem adorar deuses criados pelas mãos deles, usando a obra criada por Deus, o material que Deus trouxe à existência? Mas depois que Deus lembra também o seu povo de todo o mal que eles fizeram, do pecado que eles cometeram, ele mostra a sua misericórdia e diz: eu apaguei as vossas transgressões, porei um caminho no deserto. E então Isaías traz uma profecia que nós vimos que foi cumprida lá no livro de Esdras, quando estudamos. Lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica. A profecia que estamos lendo hoje, nós vimos que foi cumprida quando lemos o livro de Esdras, que veio antes do livro de Isaías, aqui disposto na Bíblia. Falando sobre o rei Ciro, que permitiu que Jerusalém fosse reerguida, que fosse edificada a sua base, está sendo dito neste texto de hoje de Isaías.
Deus disse que usaria Ciro, o rei Ciro, como seu pastor. E ele cumprirá tudo o que me agrada, disse o Senhor. Ele dirá sobre Jerusalém, ela será edificada, e o fundamento do templo será lançado. E nós lemos que foi exatamente assim que aconteceu. Deus mostrando que ele usa quem ele quer, que os reis estão à disposição dele. Os reis pensam que fazem o que querem, mas na verdade eles fazem o que Deus quer. E Deus usou o rei Ciro para que Jerusalém começasse a ser reerguida. Uma profecia feita pelo profeta Isaías e que nós vimos que foi cumprida. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Salmos 119. É com muito amor, com muita gratidão, com celebração que eu comemoro a leitura e o estudo de Salmo 119 que começaremos hoje. E por que esta alegria toda? Porque o Salmo 119 é um verdadeiro poema acerca da lei do Senhor, da palavra de Deus. O Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia. É o texto mais longo da Bíblia porque tem 176 versos. Este salmo é dividido em 22 grupos. Cada grupo tem 8 versos. E por que é feito desta forma? Porque é como se fosse um acróstico, usando o alfabeto hebreu. Cada grupinho, cada núcleo de 8 versos começa com uma letra do alfabeto. E assim, cada um dos versículos, como o de hoje, do 1 ao 8, todos eles são com a mesma letra, iniciam com a mesma letra. Se fosse na língua portuguesa, todos começariam com a letra A. E tem um tema para cada um dos grupinhos de 8 versículos, de 8 versos, já que se trata de canção. Deu para entender? Estou te explicando tudo isso porque nós vamos ficar 22 dias estudando os Salmos 119. E para começar, o salmista fala, um salmista que aliás não é identificado, não tem o nome do salmista, mas dependendo da versão da tradução da sua Bíblia, você vai notar que antes de cada grupo de 8 versos tem um nome ali. Este não é o nome do salmista, é a letra do alfabeto, é a representação da letra do alfabeto. E este nome é o tema. Por exemplo, no primeiro grupo de 8 versos é Aleph. E o tema é acerca da lei do Senhor. O salmista diz que é bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor. É bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, os que guardam os seus testemunhos, os que o buscam de todo o coração. E diz mais, que aquele que cumpre, que vive a lei do Senhor, não é envergonhado. O salmista diz que Deus ordenou os seus preceitos para que fossem obedecidos, e se ele, salmista, é reconhecendo obedecer a palavra do Senhor, ele não será envergonhado jamais. E ainda diz que ele louvará o Senhor de todo o coração, com o coração íntegro, quando ele tiver aprendido verdadeiramente os preceitos do Senhor. E assume um compromisso. Eu observarei os teus decretos, não me abandones completamente. O salmista entende que precisa seguir os mandamentos do Senhor para andar em retidão e para não sofrer as consequências dos seus atos. Não quer passar vergonha na vida? Obedeça às leis do Senhor. Ela é lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Segue nessa trilha que você não vai passar vergonha. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Começamos hoje mais uma carta do apóstolo Paulo, lembrando que Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. A igreja de Colossenses começou através de um irmão, um servo do Senhor chamado Epáfras, que recebeu o ensinamento, o evangelho de Cristo através de Paulo e deu sequência a esse trabalho. Paulo recebe informações de Epáfras sobre os irmãos de Colossenses. E então Paulo escreve uma carta para esses irmãos. Paulo ainda está preso e é chegado ao conhecimento dele sobre o amor que aqueles irmãos têm por eles, entre eles, e o amor a Jesus, o amor ao Evangelho. Paulo se alegra e envia essa carta para eles. Ele começa a carta
também dizendo que é ele e Timóteo que estão juntos ali, e fala que foi chegado a ele esta informação acerca do amor que aqueles irmãos têm. E para fortalecer a fé dos irmãos, Paulo começa a falar sobre Jesus Cristo. Ele faz como que um poema e diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele está trazendo ao entendimento daqueles irmãos que Jesus foi enviado para revelar Deus Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus se fez homem, foi encarnado para que o homem visse o Deus invisível. No princípio, ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo está ensinando, lembrando os irmãos de Colossenses acerca deste poder de Deus, deste amor que Deus teve pelo seu povo, enviando Jesus, fazendo com que Deus Pai fosse revelado através de Jesus. Paulo também fala que este amor de Deus pelo seu povo fez com que, através de Jesus, fôssemos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E que nele temos a redenção de nossos pecados. Paulo também diz um texto que vemos em Romanos, também na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, que tudo foi criado por ele, por meio dele, através dele, para ele, tudo é para a glória de Cristo Jesus. Paulo diz, porque foi da vontade de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude. E que ele, Jesus, reconciliou o homem através da sua carne, do seu corpo, da sua morte e ressurreição. Aqueles irmãos foram alcançados pelo Evangelho de Cristo através de Epáfras, estavam já reunidos como igreja, mas, cumprindo o seu ministério, Paulo escreveu esta carta para fortalecer a fé desses irmãos. Então ele está repassando este ensinamento, fortalecendo o entendimento, o conhecimento deles acerca de Jesus, tanto assim que ele inicia a carta dizendo que está orando por aqueles irmãos, pedindo a Deus que eles sejam cheios do conhecimento de Deus, que alcancem a plenitude do conhecimento do amor de Deus, que Deus se torne plenamente conhecido por eles, que eles tenham entendimento espiritual. E por isso Paulo tem esse cuidado, este zelo de reforçar este ensinamento, esta visão acerca de quem é o Filho de Deus, quem é Jesus, e ainda assim ele se fez homem para nos redimir de todo o pecado. E depois Paulo começa a se apresentar e falar do seu ministério, mas isso é tema para a leitura de amanhã. Então, eu te espero aqui amanhã, no próximo vídeo, se Deus disser que sim.